Olá, sou Leila Viana e hoje vamos falar sobre as nossas experiências primárias. Naqueles tempos remotos que nascemos, chegamos ao mundo, como foi esse acolhimento? Se você está chegando por aqui agora, se inscreva no nosso canal e ajuda no nosso engajamento para que possamos alcançar mais pessoas. Sobre essas experiências, eu tenho 3 momentos muito importantes para trazer para vocês. O primeiro momento é aquele que nós nascemos, chegamos ao mundo. Eu comparo o nascimento a uma espécie de morte. Por quê? Porque o bebê, ele tá lá no quentinho, ele tá no escurinho, ele tá num mundo tão confortável, em que a comida chega assim, sem precisar berrar, sem precisar falar nada, se comunicar de alguma maneira, né? É um ambiente aconchegante, é um ambiente muito confortável. E esse bebê nasce. Quando ele nasce, muita luz, uma luz que incomoda o olho. Respirar dói, né? Respirar dói muito. E não é fácil chegar nesse mundo assim, a sensação de desamparo é muito grande, ele está solto, ele não está mais envolto naquele útero, né, que amparava. Então esse primeiro acolhimento de quando o bebê nasce é muito importante para o psiquismo da criança. Segundo momento, é o momento em que para o bebê, a visão ele e a mãe, vocês podem perceber a amamentação. Né? Essa visão, ele e a mãe é um ser só. Ele não tem noção que ele é uma pessoa à parte da mãe. Ele ainda está naquela visão do útero, né? Como ele faz parte da mãe. Ele e a mãe, um ser só. E o terceiro momento, que é um momento também muito importante, é um momento do desvínculo da mãe. É o momento em que há o desenlace, né, entre a mãe e o bebê. E ele começa a perceber que existem outras pessoas no mundo, existem outras coisas no mundo, ou seja, há um desenlace, né? Existe a presença do pai, existe outras pessoas ali naquele contexto e naquela história. Então é muito importante que esses 3 momentos eles sejam recebidos pelo bebê como de uma maneira muito saudável e da maneira menos traumática possível. Mas a gente sabe que nem sempre acontece assim, né? Existem bebês que são deixados no lixo, são abandonados por suas mães. Existem bebês até que a mãe ficou doente logo após o parto, teve que ficar internada e não pôde fazer esse primeiro acolhimento. Existem bebês que as mães morreram, né? Assim que nasceu, e aí pode ser uma quebra muito traumatizante para aquele que está chegando no mundo agora e está sem essa parte tão importante para a sua vida. Existem bebês também que esse desvínculo do desmame, ele não, da saída da mãe, ele se percebendo a mãe como a parte, né, como uma pessoa que não, eles não são um ser só, pode ter sido feito de maneira traumática, não foi feito de maneira suave, e tudo isso vai refletir nos acontecimentos futuros, em como esse bebê vai reagir às coisas que te aconteceram ali na frente. E sim, quando esse desenlace não é feito de maneira saudável, então morreu, acabou, não. A vida vai mandar muitas oportunidades dessa criança elaborar e ressignificar isso. Uma das melhores maneiras é feita através de terapia, dentro de um consultório de psicoterapia. Mas a vida vai mandar situações para que essa pessoa venha trabalhando. Então, tão importante como foi feito essa situação, é importante também como você reage a essa situação. Então, é uma questão de autorresponsabilidade também.
né? Quando você é um bebê dependente, você não tem autonomia sobre as coisas que acontecem, como as coisas são feitas com você. Mas a partir do momento que você cresce, você pode elaborar de uma determinada maneira, se responsabilizar pelas suas reações diante daquilo e fazer da sua vida uma coisa completamente diferente. E aí você pode perguntar também como é que se elabora isso. Isso vai depender da situação, vai depender de pessoa para pessoa. Não é uma matemática, não é um número 2 mais 2 são 4 e é assim que é feito, e é essa fórmula que eu vou apresentar para vocês. Isso vai depender de como o bebê elaborou aquilo que aconteceu com ele e como ele vem reagindo diante da sua vida, né? E não tenho como dar uma fórmula certa sobre isso, mas existem maneiras sim de ressignificar todo aquele contexto em que esse bebê foi inserido. Eu tenho um exemplo eu estava lendo um livro e tinha uma experiência de uma filha adotiva. Ela tinha uma ferida de achar, eu fui abandonada. Eu fui abandonada e sempre repetindo esse discurso. E aí ela resolveu fazer a genealogia dela. E depois de fazer a genealogia, de estar de frente com a sua história, de entender como as coisas aconteceram, de ter um olhar mais doce em relação a tudo aquilo que ela passou, experienciou, ela passou a ter uma outra visão. Ela passou a não falar mais, eu fui abandonada. Depois disso, o discurso dela é, eu fui encontrada. Então, assim, ela ressignificou as coisas ruins e não positivas que aconteceram com ela nos primeiros inícios, né, nos primórdios, as primeiras experiências de vida. Então isso é muito importante, é a gente lançar o nosso olhar, a gente tá aberto a isso, a ressignificar nossa história, sem vitimização, mas com os pés na realidade e entendendo o que eu posso fazer afinal com isso que a vida está me oferecendo. Existe uma tríade, vamos dizer, perfeita para uma boa estrutura psíquica, que seria pai, mãe e filho. Essa é uma estrutura familiar muito comum lá no século XIX e XX, passagem para o século XX, que foi o cenário que foi criada a psicanálise de Freud. Acredito que seja realmente o ideal de uma boa estrutura psíquica, mas hoje em dia nós temos que nos adequar à diversidade de famílias que se apresentam na sociedade. O modelo mudou muito. E eu acredito que existem dois referenciais que são muito importantes para a criança, para o desenvolvimento emocional da criança, que é a referência de doçura e de colo e a referência de autoridade e limite. Hoje em dia, nós temos muitos papéis trocados. Como a mulher foi trabalhar fora, ela não está mais tão presente em casa, então há uma troca de papéis. Às vezes o pai está em casa, às vezes o pai trabalha num horário mais flexível, a mãe trabalha mais. A gente não sabe como é que vai ser a dinâmica daquela família. E aí há uma troca no sentido de que às vezes o pai pode ser o colo doce, né? A mãe pode ser a autoridade e o limite. É importante que a criança tenha esses dois referenciais, né? Temos também na sociedade atual que as famílias homoafetivas. É muito comum, 2 pais, 2 mães, mas para mim é muito claro que um deles desempenha um referencial de autoridade e o outro de colo e doçura. Então esses referenciais eles precisam estar bem delimitados no psiquismo da criança. E com a diversidade da sociedade atual, a gente não tem mais tantos modelos pai, mãe e filho. Temos, mas não temos só esse modelo. Existe também, na época nem se falava em mulheres divorciadas, eram contadas no dedo. Hoje em dia tem as mulheres divorciadas, tem as mães solo.
Então, quando a mulher é separada, existe um compartilhamento de guarda, né? E isso tem que ser feito de uma maneira muito saudável, porque os pais não podem levar os seus problemas de relação para a relação com os filhos. Isso eles precisam estar muito atentos. A mãe solo já é uma coisa mais complicada, porque ela não tem um pai para apresentar para aquela criança. E às vezes ela tem que ser o limite, a autoridade, ela tem que ser o colo, e isso fica um pouco bagunçado na cabeça da criança. Para a psicanálise, seria uma coisa incestuosa se um avô, um tio, alguém ali na família conseguisse fazer esse papel de autoridade do pai, né? O limite. Para mim, eu acho possível. Né? Eu já vi algumas famílias em que desenvolveu essa dinâmica, principalmente a avô, mas alguns psicanalistas não concordam com isso. Então é uma postura bem pessoal minha, né? Mas o padrasto pode fazer esse papel, se for um namorado mais sólido, né, uma relação mais firme da mãe, ele pode fazer esse papel diante do filho. E ainda tem um outro porém, quando a mãe é quando a mãe solo, ela permite que esse outro interfira na educação do filho, porque já é um outro complexo, né, porque algumas não permitem. Então, tem que ter uma maturidade emocional de todos os lados para conseguir montar essa tríade de uma maneira que seja bem mais saudável para as crianças e para que elas consigam desenvolver bem o seu emocional, a sua estrutura psíquica. É isso, então tem esses modelos familiares que são bem diferentes da época de quando a psicanálise foi criada e que é o ideal pai, mãe e filho, mas a gente precisa adequar aqui porque as crianças precisam de uma estrutura psíquica saudável, né? E aí a criança cresce. No que ela cresce, ela vai ver o que ela vai fazer com a sua história. Como ela vai reagir diante do que a vida está mandando. Então, isso é tão importante quanto o que aconteceu com você. Tá? Aconteceu, a minha história é essa. Os meus pais se separaram e não elaboraram bem para mim essa separação. A minha mãe, eu não conheci o meu pai, minha mãe não me conta quem é o meu pai, eu não tenho um buraco no nome do pai. Várias coisas, o desenlace, né, o desmame, a saída da mãe ali da vida do filho, né, para ele significar essa coisa de que eu e a mãe não somos um ser só, foi feito de maneira traumática, isso e aquilo, ou seja lá qual for a sua história. Minha mãe morreu quando eu nasci, tá? Pega ela e vai ressignificar. Procura uma maneira de elaborar isso. Você pode buscar uma terapia, você pode fazer autoanálise, você pode passar por alguns processos aí de autoconhecimento, não sei como, que possa fazer com que as fichas caiam, a consciência venha. Então, assim, é importante ter consciência de quais são os meus problemas e do que decorreu isso, né? De onde veio isso. Tendo essas informações em mãos, é sua atitude, é a sua responsabilidade. Não adianta mais culpar a vida, o mundo, os pais, a situação. Não, agora a responsabilidade é sua. O que eu vou fazer com isso que me aconteceu? O que eu faço com a minha história? Tem uma coisa assim, quando você sabe quem é sua mãe, você sabe quem é sua mãe e você tem ali um referencial. Quando você vai ser mãe, você pensa, bom, eu quero isso porque eu gostava muito disso na minha mãe. Não, eu não quero isso, não, isso não é bom para mim, né? Não quero repetir isso da minha mãe. Então, assim, até para o repetir, para fazer suas escolhas de quem você vai ser, dos papéis que você vai desempenhar na sua vida, eu quero um marido como meu pai. Então, aquele pai ali era o meu objeto amoroso referencial.
Eu quero um igual a ele ou eu quero um completamente diferente dele? Em relação, eu vou ser uma mãe como a minha mãe foi ou eu serei diferente do que a minha mãe foi para mim? Então a gente precisa ter consciência da nossa história, saber qual é a nossa história, quem são esses personagens, quem são esses referenciais, para pautar as nossas escolhas em caminhos bem conscientes. Você sabe por que você está escolhendo aquilo, você sabe o que você quer e o que você não quer na sua vida. Porque quando não há consciência, existe a repetição. Você repete no automático, você repete porque você não tem consciência da sua história e do que realmente te aconteceu. Então é muito importante buscar ajuda, se terapeutizar de alguma maneira, né? Buscar os seus caminhos, caminhos que você acha viáveis para conseguir ressignificar a sua história, para conseguir elaborar a sua história. Dificilmente vai ter uma pessoa com a história contadinha, certinha, tudo caminhou perfeitamente bem. Não, dificilmente. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui para evoluir, ainda não somos seres tão evoluídos assim. E sim, vai ter escorregadelas e os pais vão dar o melhor deles. Vocês não sabem qual que é esse melhor, talvez não seja o melhor que vocês acham que é o melhor, né? Quando teve uma mãe que procurou Freud e ele falou que ela queria assim, saber qual era a melhor educação. E ele falou que existiam 3 missões impossíveis: educar, psicanalizar e governar. Então ele falou, vai e faz aquilo que você acha que é certo. É mais ou menos isso, só que certo, errado é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Quando você às vezes vai conversar alguma coisa com sua mãe, por que você fez isso? Mas eu achei que eu estava certa. Sabe um exemplo bom? Superproteção. Muitos pais acham que superproteção é o máximo que você pode dar para o seu filho. Estou protegendo meu filho. Não, você está criando um filho inseguro, que se acha incapaz, que não vai conseguir dar os passos sem ter uma muleta ali do lado. Então, essa questão do certo e errado, ela é bem relativa, ela vai diferir de pessoa para pessoa. Os pais talvez estejam ali querendo dar o melhor deles, mas talvez o melhor não seja o melhor. E tudo importa também como esse filho vai receber. Como esse filho vai receber aquilo que os pais estão te oferecendo. Então, ninguém sabe, eu estou aqui com a bola na mão, ninguém sabe o que é que eu vou fazer com a bola. Se eu vou botar ela no chão, se eu vou chutar, se eu vou jogar a bola para alguém. O que é que eu vou fazer com essa bola? Não sei. Essa aí é a responsabilidade minha, a escolha é minha. Então, o que os pais vão te oferecer e o que você vai fazer com aquilo que eles te ofereceram. É isso que eu queria trazer para vocês, um conteúdo bem psicanalítico, né? Espero que tenham gostado. Se vocês gostam do nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e aperte o sininho, porque assim que postarmos um novo vídeo, você vai saber que tem um conteúdo à sua espera, alguma coisa que acrescenta a sua alma.